Eduardo Carvalhais, ele que é titular do escritório Carvalhais e conversa conosco neste feriado. Obrigado pela participação, por atender a nossa equipe, Carvalhais. E temos visto agora em sequência quedas mais abruptas, mais expressivas em relação ao café. O mercado internacional vai precificando uma safra brasileira muito cheia, é o maior player do mercado internacional, e o mercado os preços vão ressentindo, tanto em Nova York quanto aqui no mercado físico brasileiro. Qual que é, no seu entendimento, a situação do momento do café arábica negociado pelo Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, nós colhemos uma safra esse ano, que seria de ciclo alto, uma safra cheia de arábica, nós colhemos ela com uma quebra muito grande, devido a esses anos de seca e geada que nós tivemos. Para você ter uma ideia, nossos embarques no momento estão ficando um pouco inferior ao do ano passado, que já caíram também, e que o ano passado seria ano de safra baixa. Então a safra quebrou bastante. Mas com essas chuvas todas que nós tivemos de outubro para cá, há uma expectativa do lado comprador, do lado dos grandes traders, de que nós teremos uma safra grande o ano que vem. E eles olham para os números de embarques brasileiros no momento, que são sofríveis, mas eles percebem que poderiam ter caído mais. Então, eles estão numa aposta. Do lado de lá também você tem isso dos juros ter crescido muito no hemisfério norte, nos países, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a inflação cresceu e ficou mais difícil de se carregar estoque, custa mais caro carregar estoque lá. Então, eles estão numa aposta no momento de que as coisas se normalizam o ano que vem com a safra grande que pode vir. Essa safra grande, inclusive aquele Rebel Bank estimou que poderia chegar a 68 milhões de sacas, que não é o que nós escutamos dos agrônomos especializados em café aqui do Brasil. Mas enquanto isso não ficar claro, eles derrubam e querem comprar a safra atual, que o cafeicultor quebrou, e com isso ele está com muito prejuízo, e não só quebrou, como ele teve custos de produção muito mais altos, subiu fertilizante, subiu defensivo, subiu energia elétrica, subiu combustível e subiu mão de obra. E eles têm que jogar esses custos todos no número de sacas menores que eles produziram esse ano. Além disso, uma boa parte dos cafeicultores fez aquelas vendas físicas para entrega futuro e entregaram cafés agora em agosto e setembro a preços aí entre 600, 550, 600 reais até 800. Com isso, eles estão descapitalizados, estão preocupados e o mercado vem arriando. Portanto, nós aqui no mercado físico estamos com impasse. O comprador pega as baixas em Nova York, pega o dólar do dia e repassa isso para as ofertas em reais. E o cafeicultor recusa essas ofertas porque não cobre os custos dele. Se ele vender nesses preços, ele está realizando um prejuízo. Está bastante aflito o cafeicultor brasileiro, sem saber o que fazer. E é difícil de dar um conselho no momento, porque, na verdade, há uma previsão de algumas traders lá fora, de uma grande safra no ano que vem, e segundo os nossos agrônomos ainda não está consolidada. A safra vai ser maior que a desse ano, mas eles falam que não há a menor condição de ser uma safra recorde. Dentro desse impasse, o preço em Nova York cai dia após dia, vai preocupando cada vez mais o mercado físico brasileiro. Carvalhais, e num cenário como esse, né, o cafeicultor já passou por situações complicadas do ponto de vista mercadológico, mas não uma situação complicada mercadológica após, né, tão recente, tendo enfrentado perdas no campo, como ocorreu no estado de Minas Gerais, principalmente quando tivemos quebra tanto por seca quanto também por geadas. Do ponto de vista histórico, né, normalmente como que a cafeicultura nacional se comporta em um cenário como esse? Olha, é difícil, porque não dá para você olhar para o passado e querer repetir agora a situação. Nós vivemos no século XXI, num mundo totalmente diferente. As proteções do governo para produtores agrícolas é muito menor numa hora como essa. Nós estamos numa época de transição política aqui no Brasil também. Quando lá fora, ao mesmo tempo que houve essa quebra na produção de café, que não foi só no Brasil, nós estamos com problemas climáticos mundiais no momento. Até 30 anos atrás, quando você tinha uma geada como essa no Brasil, nossos concorrentes, eu brinco que soltavam rojão, porque subiu o preço do café e eles não tinham problema com a produção deles. Agora, com esses problemas que nós estamos enfrentando no mundo todo, nós temos problema na produção brasileira, na produção da Colômbia, na produção da América Central,
Não há país produtor de café que não esteja enfrentando algum problema, né? Algum evento climático anormal, né? E isso tudo fez com que os estoques mundiais caíssem. Mas, nesse mundo de imediatismo que nós vivemos, lá fora, o pessoal de bolsa não vê como apostar numa alta forte em café devido a esses fatos que nós estamos falando. Inclusive, um banco do tamanho do Rabobank falando isso, apostando numa safra de 68 milhões de sacos ano que vem, e ele não explica como é que ele chega nesse número. Se você falar com os agrônomos brasileiros, se falar com as principais cooperativas brasileiras de café, elas não sabem ainda o que vai acontecer, até porque o clima não se normalizou. Começou a chover, é ótimo, nós precisamos de chuva, precisamos de uma boa safra o ano que vem, mas nós temos tido outros tipos de problemas climáticos. Vários cafezais do sul de Minas, desde o Cerrado de Minas até o sul de Minas, nesse ano, agora, há pouco tempo, sofreram com quedas de granizo. Com extensas áreas de produção tiveram granizo. Granizo é sempre uma coisa localizada, mas o que chamou a atenção esse ano foi que as áreas em que o granizo caiu foram muito mais amplas do que costumam ser normalmente. E como é que vão ser as chuvas de dezembro? Depois, janeiro, fevereiro e março, nós vamos ter um tempo normal ou um tempo muito seco, com calor muito alto? Tudo isso vai influenciar na safra do ano que vem. Os agrônomos dizem que a nossa florada foi ótima, mas que a pega, a ligação dessa florada não foi tão boa assim. Justamente porque os nossos pés de café estavam debilitados por esses 2 anos de seca e frio.